Vamos orar, estenda suas mãos para cá, vamos abençoar a vida do nosso irmão Neudimar. Pai, no poder que há no nome de Jesus Cristo, eu abençoo a vida do teu servo, Senhor, se é que ainda possa recair alguma bênção a mais de tudo aquilo que o Senhor tem derramado sobre a vida dele. Guarde, Senhor, a esposa, o filho, guarde a avó do teu servo, Senhor, que está ali naquele leito de hospital. Senhor, em nome de Jesus, o Senhor é um Deus fiel, o Senhor é um Deus verdadeiro. Guarde o trabalho do teu filho, para que ele possa continuar te louvando e servindo ao Senhor em qualquer circunstância. Agora use ele, Senhor, não aquilo que a gente quer ouvir, mas aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Deus é bom. Amém? Quantos que estão felizes com o Senhor? Não tem ninguém feliz aqui com o Senhor, não. Quantos estão felizes com o Senhor? Ah, melhorou, agora sim, glória a Deus. Eu também estou muito feliz com Deus e com tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. E o Senhor tem colocado algumas coisas no meu coração. Eu disse recentemente ao pastor, ainda mandei para ele o meu esboço, e falei daquilo que Deus tem ministrado da minha vida, para que eu pudesse estar passando para a igreja. E eu creio que Deus vai falar com você nessa noite. Eu creio que Deus tem uma palavra para você nessa noite. Deus te trouxe aqui, não foi à toa. E Deus sabia que você estaria aqui. Entre tantos lugares que você poderia estar nessa quinta-feira, o Senhor escolheu que você estivesse aqui para que essa palavra tivesse um direcionamento certo no seu coração. Então eu queria, antes de mais nada, sem perder tempo, que o meu esboço é um pouco longo, eu queria que os irmãos abrissem as suas Bíblias em Provérbios, no capítulo 4, no verso 23. Provérbios, no capítulo 4, no verso 23. Provérbios 4, no verso 23. Nós iremos falar nessa noite de algo que é necessário para que a nossa vida como cristão, que a nossa vida como servo do Senhor, que a nossa vida como pessoas escolhidas de Deus, que vivemos na presença do Senhor, que é necessário que façamos, que é necessário que observamos. E eu creio que essa mensagem é tão atual, é tão propício para esse momento, que vocês vão observar no decorrer daquilo que nós fomos falando aqui, que literalmente a gente precisa de tudo isso que nós vamos ouvir aqui nessa noite, para que possamos ser uma pessoa melhor, para que possamos ser um cristão melhor, um cidadão melhor, um pai melhor, um filho melhor, uma pessoa melhor na presença do Senhor. E para começarmos, como eu falei aí, para quem achou a Bíblia, acompanha aí na Bíblia. Mas antes de acompanhar na Bíblia, eu quero te fazer uma pergunta. Olhem para mim aqui. Quantos aqui creem, que estão aqui nessa noite, creem que tudo que está escrito aqui é verdade e é para a nossa vida? Você crê que o que está escrito aqui na sua Bíblia, e onde você está, que está sendo projetado aí na tela, é verdade e é o nosso manual, não só de fé, ou seja, daquilo que a gente acredita, mas também de prática daquilo que fazemos. Se você acredita que tudo o que está escrito aqui nessa Bíblia é verdade, é para você, é de Deus para você, dê um brado do Senhor aqui nessa noite. Aleluia! Crendo no que você acabou de falar agora, nós entramos então nesse trecho, nesse versículo, no capítulo 4, no versículo 23, que diz o seguinte, nessa versão, tem várias versões, e essa versão da NVI diz o seguinte: acima de tudo, ou seja, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele de quê? Do coração, depende toda a sua vida.
Vou falar de novo. Acima de tudo. Vamos falar todo mundo junto? Olhando aí nessa versão que está aí na tela. Vamos todo mundo junto assim, ó. Vamos ler todos de uma vez. 1, 2, 3 e... Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Vira para o irmão do seu lado e fala assim: guarde o seu coração, pois dele depende a sua vida. E interessante, eu vou ler também a versão que está escrita aqui na Bíblia, a Mensagem, que para mim é uma versão ainda mais interessante ainda. Interessante nós entendermos que quando a Bíblia ali está falando, quando o versículo está falando sobre coração, não necessariamente está falando sobre esse coração de carne, na verdade de músculo, né? Esse coração humano aqui, esse coração que é uma peça do nosso corpo, mas muito mais que isso, está falando no que representa o coração para cada um de nós. O coração, o que representa o coração para cada um de nós. O coração representa os nossos sentimentos, o coração representa os nossos pensamentos, o coração representa aquilo que queremos, aquilo que desejamos. Então, acima de tudo, guarde o seu coração. E a versão na Bíblia, a Mensagem, diz o seguinte, no versículo 23, olha que legal essa versão: vigie sempre os seus pensamentos, deles depende a sua vida. Vigie sempre os seus pensamentos, deles dependem a sua vida. Literalmente, essa versão falou muito ao meu coração. E interessante a gente entender que cada vez mais as pessoas têm parado, têm desistido, têm abandonado a sua jornada de fé, têm abandonado a presença do Senhor, têm abandonado aquilo que Deus tem para ele, têm abandonado aquilo que o Senhor projetou para a vida das pessoas, não pela quantidade de fé que elas carregam. Às vezes elas carregam muita fé, elas têm muita fé, elas creem mesmo, elas realmente acreditam, mas elas abandonam o caminho daquilo que Deus trilhou para elas, muitas das vezes não pela quantidade da fé que elas têm, mas por conta da qualidade dos pensamentos que elas carregam. Muitas das vezes nós temos fé, mas o nosso pensamento nos rouba a nossa fé. E aqui de novo eu vou ler de novo o versículo que diz: vigie sempre os seus pensamentos, deles dependem a sua vida. Interessante entendermos que nesse versículo de Provérbios 4, 23, a qualidade dos nossos pensamentos, daquilo que a gente pensa, a qualidade do que a gente pensa, está inteiramente ligada à nossa construção, às nossas ações, às nossas motivações, ao nosso caráter. Por quê? Porque uma mentalidade forte constrói uma história forte, e uma mentalidade saudável constrói uma história saudável, mas uma mentalidade doente toma decisões equivocadas com finais frustrantes. Daí dá para você entender a importância daquilo que você pensa. Daí dá para você entender a importância daquilo que o seu pensamento projeta. Vigie sempre os seus pensamentos, deles depende a sua vida. Nós acabamos de ler em Provérbios 4, 23 esse versículo. E aquilo que você sente e pensa se torna aquilo que você fala. Aquilo que você sente, aquilo que você pensa. Nós falamos ali sobre o coração, sobre sentimento, sobre pensamento. Estamos falando sobre pensar, sobre pensamento. E aquilo que você sente, aquilo que você pensa, literalmente você fala. Tem muita gente que, na verdade, assim, vou falar uma coisa do meu passado, e alguns talvez viveram isso aqui também. Muitas das coisas que a gente queria falar e não tinha coragem, eu bebia para ter coragem de falar. Muitas das coisas, falar com mulher, falar com alguém, alguma coisa, às vezes eu não tinha coragem, eu bebia, a coragem me dava bebida, a bebida me dava coragem para eu poder falar. E onde eu quero chegar? Eu quero chegar no ponto que aquilo que a gente sente, aquilo que a gente pensa, a gente expressa. Muitas vezes a gente não tem coragem de falar na hora, mas dentro a gente está querendo falar. E a gente fala. E aquilo que a gente fala, literalmente o que nós falamos, nos impulsiona
para construir aquilo que a gente faz. Ou seja, nós pensamos, falamos, e ao falarmos, a gente faz. 3 passos: pensar, falar e fazer. Então, o que você pensa está inteiramente ligado àquilo que você vai fazer. Vou repetir o versículo: vigie os seus pensamentos, deles depende a sua vida, deles dependem as suas ações. Precisamos de ter o nosso entendimento, precisamos de ter aqui a chave principal de tudo que nós vamos falar aqui nessa noite. Precisamos ter o nosso entendimento transformado. Precisamos ter o nosso pensamento transformado. E é por isso que eu comecei falando sobre que muitas das vezes a pessoa tem fé, a pessoa até acredita, mas ela é roubada pelos seus pensamentos, porque os seus pensamentos não foram transformados. E nessa noite, Deus nos trouxe aqui para que o nosso pensamento seja renovado na presença do Senhor. E põe para mim Romanos no capítulo 12, Romanos 12, 2. Romanos 12, no verso 2, diz a chave de tudo isso. Romanos 12, no verso 2, pode pôr na versão NVI mesmo. Diz o seguinte: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela o quê? Pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Eu queria te dizer uma coisa. Sabe qual é o ponto-chave desse versículo? O ponto-chave desse versículo é porque quantos aqui querem viver a boa, a agradável? Pode deixar o versículo lá. Quantos aqui querem viver a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus? Todos nós queremos viver a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus, porque isso também nos faz bem. Só que o versículo diz literalmente o que é necessário para que vivamos a boa, perfeita e agradável. Olha aqui, se vocês analisarem todo o versículo, ele tem um ponto-chave que diz que para quê? Olha que está escrito aí, ó, para quê? Ou seja, é uma condicional. É uma condicional que leva para outra coisa. Para que possamos experimentar e comprovar a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus, o que é necessário fazer? Que nós transformemos em a renovação da nossa mente. O para que é uma condicional. Ele está ligando o que está escrito embaixo com o que está escrito em cima, com o que está escrito embaixo. O para quê que está ali nesse versículo, ele é literalmente condicionando que para vivermos a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus, é necessário que a nossa mente seja renovada. Não sou eu que estou falando, é a palavra do Senhor. É uma condicional, não uma opção. Para vivermos a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus, é necessário, é condicional que nós literalmente temos uma renovação do nosso entendimento para que possamos experimentar tudo isso. Aí eu volto no versículo chave: vigiem os seus pensamentos, deles dependem a sua vida. Vigie os seus pensamentos, deles dependem a sua vida. E nós queremos ter uma vida de bênçãos. Nós queremos ter uma vida boa, uma vida agradável e uma vida perfeita diante da vontade de Deus. Mas vamos mais na Bíblia de novo então. Coloca para mim Efésios capítulo 1, no verso 3. Efésios 1, no verso 3. Efésios 1, no verso 3. Vamos lá. O que é que diz a Bíblia? Nós queremos a vida boa, perfeita e agradável. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. Abençoou está no futuro ou no passado? Então, o nosso Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele já nos
primeira parte, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Será que você entende o seguinte? Eu te pergunto, quais são as bênçãos aqui? Nós já fomos abençoados? Sim, mas quais são essas bênçãos então que nós fomos abençoados? Cristo nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Nós já fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais. Todas as bênçãos. E aonde? Aonde estão essas bênçãos espirituais? Aonde estão essas bênçãos espirituais? Estão nas regiões celestiais. Onde elas estão? Nas regiões celestiais. Nas regiões celestiais. E como eu tenho acesso então a essas bênçãos que Deus já nos abençoou e estão nas regiões celestiais? Através de Cristo Jesus. Palavra de Deus. Está escrito aí. Nós fomos abençoados. Já fomos abençoados. Já estamos abençoados. Mas como? Estamos abençoados com as bênçãos espirituais. Aonde? Nas regiões celestiais. E como eu vou acessar essas bênçãos? Através de Cristo Jesus. Quando eu sei onde a bênção está, o ambiente que ela se move, e através de quem eu tenho acesso a ela, eu começo a usufruir do que Deus já nos deu. Quando eu entendo esse versículo, eu começo a usufruir daquilo que Deus tem para nós. E isso é uma renovação da sua mente. Vigie sempre os seus pensamentos. Deles depende a sua vida. Não se perca pedindo muitas vezes aquilo que Deus já te deu. Quantos de nós queremos a bênção, mas Deus já te deu a bênção. Só falta você acessar ela. Será que você entende que Deus já te deu a bênção? Falta você acessar ela. E como eu vou acessar? Ela está nas regiões celestiais através de Cristo Jesus. Então com Cristo Jesus eu consigo acessar a bênção que Ele já me deu. Quando eu tenho esse entendimento, eu paro de ser pedinte e passo a ser provedor. Em vez de eu viver mendigando bênção, eu vou abençoar a vida das pessoas. Porque eu já acessei essa bênção na minha vida através de Cristo Jesus. E muitas das vezes a gente não entende isso. Isso é uma renovação da nossa mente. Isso é renovar a nossa mente. Muitas das vezes nós não entendemos isso. E vivemos uma vida cada vez pior. Uma vida cada vez mais complicada, reclamando de tudo. E murmurando de tudo. Mas Deus já nos abençoou. Você precisa tomar posse disso. Como Deus também já te perdoou. Você só precisa aceitar o perdão de Deus. Ele já te abençoou. E muitas vezes, o que a gente muitas vezes não para observar? Porque os nossos olhos estão voltados não nas bênçãos das regiões celestiais, naquilo que Deus tem para nós, mas nós queremos a bênção terrena. Nós queremos a bênção material. Nós queremos a bênção da terra. E Deus tem bênçãos celestiais já derramadas para cada um de nós. É necessário que você entenda isso nessa noite. E muitas das vezes a nossa mente vagueia com tudo isso. E por nossa mente vagar por tudo isso, a gente cria uma mentalidade de fuga. O que é uma mentalidade de fuga? Como eu falei de novo no versículo, vigie os seus pensamentos, deles dependem a sua vida. E os seus pensamentos, muitas vezes, a sua mentalidade é uma mentalidade de fuga. E a mentalidade de fuga é aquela que, ao invés de construir o futuro, sempre está tentando fugir ou dar respostas do passado. Ao invés de você construir o futuro, de você olhar lá na frente e ver o que Deus tem para você, entender que você já foi abençoado, você fica reclamando do seu passado. Eu não vou para a igreja porque eu fiquei chateado com o irmão Manel no ano de 1453, então eu não piso mais na igreja. Eu não vou para a igreja porque aquela irmã na época política me olhou de banda, e aquele povo eu não gosto com ele, eu não vou com a cara dele, então eu não vou na igreja. Você deixa de construir tudo o que Deus tem para a sua vida porque você está olhando o seu passado. Isso é uma mentalidade de fuga.
Você está fugindo daquilo que Deus tem para você, quando você olha para o seu passado e se apega a ele. Você está mais preocupado com aquilo, querendo dar resposta a alguém, do que muitas vezes com o propósito de Deus. Deus já falou com você, Deus já te disse, já te mostrou: eu tenho uma grande obra para você, eu quero te usar, eu quero te enviar, eu quero estar contigo. Mas você está preocupado em dar respostas, e em querer responder a muitas coisas do passado, e aí com isso você traz consigo vingança, ressentimento, depressão. Você está preocupado com alguém que te feriu lá atrás, e está esquecendo que Deus tem muito algo maior para você. Abra mão daquilo que te prende no passado e viva o novo de Deus. Entenda, vigie os seus pensamentos, deles depende a sua vida. Entenda de uma vez por todas que o que Deus tem para nós é uma mentalidade transformada, é uma mentalidade renovada, e eu não vou ficar preso ao meu passado. Eu não vou ficar preso às minhas tristezas do passado, às minhas decepções, aos meus ressentimentos, à minha depressão. Não! Eu vou olhar para o futuro, eu vou olhar para frente, para aquilo que Deus tem para mim, porque Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos. O grande problema de uma mentalidade de fuga é que ela não nos leva para um lugar de governo e de conquista, e sim para uma preocupação diária sobre como nós vamos fugir da crise, como nós vamos fugir do medo, como nós vamos fugir do gigante, como nós vamos fugir do deserto, como nós vamos fugir dos problemas e de tudo de ruim que acontece na nossa vida. Uma mentalidade de fuga, ela te deixa preocupado o tempo todo sobre o que você vai fazer da sua vida. E Deus não te deu uma mentalidade de fuga, Deus te deu uma mentalidade transformada. O chamado de Deus para cada um de nós não é um chamado de fuga, e sim um chamado de governo e de autoridade. Foi para isso que Deus te trouxe aqui. Não é sobre o cenário, e sim sobre a minha atitude diante do cenário. Muitas das vezes nós somos influenciados pelo cenário. Ah, meu Deus, guerra agora. Ah, meu Deus, o governo está em crise. Ai, não sei o que tem. Como é que eu vou fazer agora? Chegou o Covid. Ai, Jesus, como é que eu vou fazer? E agora? Esse é o cenário. Mas qual é a sua atitude diante desse cenário? E diante do cenário, a nossa atitude é que muda quem nós somos. Deus, olha que interessante, eu queria falar com vocês. Deus está muito mais interessado em como nós estamos do que como as coisas estão. Eu vou repetir. Deus está muito mais interessado em como nós estamos do que como as coisas estão. Porque para Deus mudar as coisas, seguiu. Deus está muito mais interessado como nós estamos, como eu estou, como você está. E quando... Aí eu te pergunto, como que você está? Diante de tudo isso, diante de como as coisas estão, como você está? Vigie sempre os seus pensamentos, deles depende a sua vida. Como você está? Porque eu disse isso lá no encontro agora esse dia, eu venho falando direto com o Hermínio. Meu demais, cara está aqui na nossa frente agora. Eu sou hoje uma pessoa feliz, realizada em toda a minha vida. Está sobrando dinheiro? Não. Está sobrando saúde? Não. Minha avó mesmo, esses dias, está aí capengando. E Deus está com ela, amém. O filho passa mal? Está doente? Tá. Mas eu estou feliz dentro de mim. Por quê? Porque como eu estou, vale muito mais para Deus como as coisas estão. Então se está tudo ruim lá fora, eu estou bem. Se está tudo bagunçado lá fora, eu estou bem. Se está tudo decepcionado lá fora, eu estou bem. Por quê? Porque eu estou ligado na videira, e a videira verdadeira é Jesus Cristo. E é Ele que me supre no bom e no mau momento. Como você vê as coisas está diretamente ligado como as coisas estarão para você. Coloca aí Mateus 6, 22 para mim. Mateus 6, 22. Eu já preguei sobre esse versículo aqui um dia, mas eu quero falar ele de novo. Mateus 6, 22. Os olhos são a candeia do corpo.
Olha que legal agora. O que a Bíblia nos diz? Vamos lá. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será o quê? Vou perguntar de novo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será o quê? Vigie sempre os seus pensamentos. Deles dependem a sua vida. Como você vê as coisas? Como você observa as coisas? Você é pessimista? Você é otimista? Você é o cara que crê em Deus? Você tem fé? Como você vê as coisas? Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Conforme você vê as coisas, é aquilo que você vai ter dentro de você e vai seguir a sua vida. Vigie sempre os seus pensamentos, deles dependem a sua vida. E muitas vezes nós temos também uma mentalidade fragilizada. Uma mentalidade fragilizada duvida de princípios elementares que são imutáveis, mas sempre aceita sugestões do inferno. O primeiro pecado na criação veio com uma sugestão de Satanás. O diabo é mestre em sugerir as coisas para nós. E uma mentalidade fragilizada, ela cai nas sugestões do diabo. Vigie sempre os seus pensamentos, deles dependem a sua vida. Eva no jardim do Éden, quando o diabo se apresenta para Eva, quando o diabo chega ali para Eva, o que acontece? O diabo supõe algo, chegando, como diz o outro, vou falar no linguajar nosso aqui, chegando de bobeira, e aí Eva, como é que tá as forças? Rapaz, diz que tem uma árvore aí, que vocês não podem comer e tal, todo jardim. Não, realmente tem uma árvore que a gente não pode comer dela, etc e tal. Aí o diabo supõe, ele usa uma verdade e inclui a mentira no meio da verdade. Aí o diabo diz o seguinte: se você comer daquela fruta, você vai ser igual a Deus. Você vai ser igual a Deus. Mas aí eu te pergunto, quando Deus fez o homem, Ele fez o homem à imagem e semelhança de Deus. Eva já era igual a Deus. Só que Eva acreditou na suposição do diabo. E quando Eva deu ouvidos à suposição do diabo, que o diabo vem com suposições para nós o tempo todo. Eu tenho certeza que muitas vezes você já ouviu o diabo falar assim: se eu fosse você, não perdoava o irmão Vanderlan, não. O Vanderlan que errou com você, para que você vai perdoar? Se eu fosse você, não perdoava, não. Aquilo já zoou no seu ouvido. É uma suposição do diabo. O diabo é mestre em usar suposições na nossa vida. E quando nós temos uma mentalidade fragilizada, nós caímos nessas suposições do diabo. Mas o diabo também, lá com Jesus Cristo no deserto, usou também uma suposição. Só que ali não teve para ele, não. Ali não teve para ele, porque Jesus não tinha mentalidade fragilizada. Ele estava tão cheio de Deus, tão ele era Deus, que literalmente o diabo não teve vez com Jesus. Jesus tentou Eva no jardim do Éden. E lá no jardim do Éden, o local todo maravilhoso, Eva caiu. Jesus, no meio do deserto, permaneceu de pé. Não importa o lugar que você está, importa aquilo que você carrega. E interessante que, falando sobre Eva e sobre a tentação do diabo, a gente entende que quem não sabe quem é, perde acessos tentando ser quem já era, e se cansa tentando conquistar o que já recebeu. Eva aceitou aquela suposição do diabo, querendo ser o que ela já era. Ela já era igual a Deus, ela já era filha de Deus, e o diabo embutiu isso na cabeça dela. E através disso, tudo aconteceu que vocês sabem o que acontece. Vamos lá, eu queria também falar que muitas vezes assim é uma heresia. Uma heresia não é uma mentira. Uma heresia não é uma mentira. Uma heresia é um conjunto de verdades com algumas mentiras. Uma heresia é um conjunto de verdades com algumas mentiras.
Muitas heresias na Bíblia estão na Bíblia, só que as pessoas embutem um monte de mentiras nelas. E assim o diabo faz com nós. O diabo pega algumas verdades de Cristo em nós e embute algumas mentiras, e nós acabamos acreditando naquilo que o diabo fala, porque nossa mentalidade está fragilizada. Nós precisamos ter uma mentalidade direcional, uma mentalidade focada. Neemias reconstruiu em 52 dias um muro em que outras décadas não conseguiram. Neemias era indiferente à opinião dos outros. Neemias sabia ouvir a voz de Deus e seguir aquilo que Deus disse a eles, sem dar ouvido aos outros. Quantos de nós estamos por aí dando ouvidos a quem não deveríamos dar ouvido? Perdemos o foco, porque ouvimos opiniões demais. Você já percebeu? Hoje eu falar nisso, ontem eu consegui ter acesso de novo ao meu Facebook, né? Depois de muito tempo. Meu Facebook, na verdade não consegui o Facebook, na página, eu consegui ainda movimentar uma coisa na minha página, eu tenho uma página. E o Facebook, se tem um lugar, que é um lugar de opinião, de pitaco, é o tal do Facebook. Ele já parou para pensar? O camarada clica lá assim, vamos falar de São Geraldo. Está faltando água em São Geraldo. Aí o outro já começa, sabia? Ninguém vale nada. E a água aqui falta todo dia. E aí começa um monte de comentário. E você vai dando crédito a tudo aquilo. Aí você vai saber depois que faltou água, porque às vezes queimou a bomba. Foi lá, trocou a peça da bomba e voltou a água de novo. Mas até lá você já murmurou, já reclamou, já falou de um monte de gente. Quantos de nós damos ouvidos a muitas opiniões que não nos levam a lugar nenhum? Deus não nos chamou para sermos comentaristas da vida alheia. Deus nos chamou para sermos protagonistas da nossa própria história. Eu vou repetir isso aqui. Deus não nos chamou para sermos comentaristas da vida alheia, mas protagonista da própria história. Meu irmão, o que tem de comentarista da vida alheia por aí, né? Eu tenho certeza que você está lembrando agora de alguém que é assim. Um verdadeiro comentarista da vida alheia. Interessante. O Brasil jogou esses dias. O Neymar machucou, né? E o que deu de comentarista falando sobre o Neymar que machucou? É brincadeira, mas nenhum deles entrou no campo para jogar e se machucou igual o Neymar. Comentarista é o que mais tem. Mas Deus não te escolheu para ser comentarista da vida dos outros. Deus te escolheu para ser protagonista daquilo que Ele tem para você. E é isso que Deus tem para cada um de nós. Não se preocupe com quem te persegue, mas tenha cuidado com quem te distrai. Não preocupa com quem te persegue, com quem fala mal de você. Não preocupa com o diabo que se levanta contra você. Se o diabo se levanta contra você, é sinal que você está fazendo alguma coisa boa. Que se está tudo bem para o inferno, quer dizer que você não está fazendo coisa ruim. Mas se o diabo se levanta contra você, se alguém se levanta contra você, não se preocupe com essas pessoas, mas se preocupe com quem te distrai, com quem tira você do foco. Se preocupe com quem tira você do foco. Vigie sempre os seus pensamentos, deles depende a sua vida. Eu já estou partindo para o final. Eu disse que tentei ser breve, mas está bom. Mas eu queria antes de tudo dizer uma coisa. Nós precisamos ter uma mentalidade de fé. Nós falamos de uma mentalidade de fuga. Nós falamos de uma mentalidade fragilizada. Nós falamos de uma mentalidade direcional que precisa ser focada. Mas acima de tudo, nós precisamos ter uma mentalidade de fé. E uma mentalidade de fé é uma mentalidade de conquistas no reino de Deus. Tem gente que tem fé, mas a sua própria mentalidade sabota a sua fé. A sua fé te faz dar os primeiros passos, mas a sua mente faz você parar no meio da caminhada. Você até tem fé, mas a sua mente que não é transformada impede que você conclua o que você começou. E eu disse, já preguei também um tema de uma mensagem: quem permanece, frutifica. Quem permanece, frutifica. Mas só permanece quem tem fé. E muitas vezes nós começamos e não terminamos. Nós temos fé que nós vamos chegar lá, nós temos fé que nós vamos conquistar, mas nós somos roubados pelos nossos pensamentos, pela nossa mente, e nós desistimos no meio da caminhada. Vigie sempre os seus pensamentos.
deles dependem a sua vida. A nossa mente é um ótimo carona, mas é um péssimo motorista. A nossa mente é um ótimo carona, mas é um péssimo motorista. A nossa mente vai nos acompanhar em nossa jornada de fé, mas ela nunca pode nos guiar na nossa jornada de fé, porque a nossa mente é muito volúvel. Por uma hora que a gente pensa uma coisa, a gente já pensa outra. Ainda mais quem tem TDAH, aí que bagunçou mesmo. A nossa mente é muito volúvel, ela pode ser o nosso carona, alguém que nós vamos caminhando e a mente vai junto, mas ela não pode ser o nosso motorista. A nossa mente não pode nos guiar nas nossas ações, porque a nossa mente é muito volúvel. Nós não nos movemos por aquilo que pensamos ou que vemos, e se nos movemos por aquilo que cremos, é sobre uma firme convicção, e não sobre um sentimento, ou aquilo que achamos. Os céus não se movem por aquilo que achamos, os céus se movem a partir de quem Jesus é. E muitas das vezes, falando em sentimentos, falando em pensamentos, falando em coração, nós nos movemos por aquilo que nós sentimos, por aquilo que nós pensamos. Aí você pensa, eu fui no culto hoje, o louvor, eu não senti nada, então Deus não estava lá. Deus estava aqui do mesmo jeito, meu irmão, você sentido ou não. Eu fui lá, o irmão Neudimar deu uma palavra lá, eu não senti nada naquela palavra do irmão, não. E daí? Deus está falando com pessoas aqui do mesmo jeito. Nós não nos movemos por sentimentos, nós não nos movemos por aquilo que achamos, nós nos movemos por aquilo que Jesus é. E Jesus é aquele que nos capacita, e Jesus é aquele que nos sustenta, e Jesus é aquele que nos liberta. É por isso que nós movemos, não porque eu acho, não porque eu senti, não, porque eu ainda estava pensando lá em casa, vou falar sobre isso também. Muitas das vezes nós encaramos o amor como um sentimento, só que o amor como sentimento, e eu já me frustrei com isso, com algumas pessoas que eu convivi no meu passado, onde chegava de 3, 4, 5 meses que eu estava com a pessoa, eu virava e falava assim, eu já não amo mais fulano, eu não sinto mais nada, não sinto mais amor por ela. E aquilo foi me frustrando, até o dia que eu entendi que o amor é uma pessoa, que o amor tem um nome, e esse nome é Jesus. O amor é uma decisão. Eu posso não sentir, mas eu amo, porque eu decidi amar. E quando eu fico preso ao que eu sinto, não passa de uma paixão, que dura no máximo 1 ano. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque o amor não é um sentimento. O amor não é um sentimento, porque o sentimento ele passa, ele aumenta, ele diminui, ele passa, ele some. Mas o amor é uma decisão, e eu decido amar, como também o perdão. Eu decido perdoar. Eu não estou sentindo que eu devo perdoar, não. Não interessa se você está sentindo ou não, é uma decisão. O perdão, o amor, é uma decisão. E eu queria dizer uma frase de Margaret Thatcher. Margaret Thatcher foi ali, juntamente o pai dela falava com ela ali na Inglaterra, uma grande, chamada Dama de Ferro. E ela diz o seguinte: cuidado com os seus pensamentos, pois eles se tornam palavras. Cuidado com as suas palavras, pois elas se tornam ações. Cuidado com as suas ações, pois elas se tornam um hábito. Cuidado com os seus hábitos, pois eles se tornam o seu caráter. Cuidado com o seu caráter, pois eles se tornam o seu destino. O nosso destino começa nos nossos pensamentos. Aquilo que a gente pensa determina o que a gente vai ser. Aquilo que a gente pensa determina como vai ser o nosso destino lá na frente. Aquilo que eu penso, literalmente, gera em mim as minhas ações. E as minhas ações geram em mim um hábito, porque eu faço direto. E esse hábito gera em mim um caráter, gera um caráter. E esse caráter torna o meu destino. Então, aquilo começou lá na minha mente e termina no meu destino. Aquilo que eu penso é aquilo que vai se tornar lá na frente. Vigie os seus pensamentos. Deles dependem a sua vida. Precisamos ter a mentalidade de Cristo e não olharmos para as coisas nas perspectivas como elas estão, mas a partir da perspectiva como elas estarão. Meus irmãos,
Vou falar do Neudimar. O Neudimar está aqui falando essa palavra para você nessa noite. Quem via o Neudimar há 10, 12 anos atrás, via o Neudimar naquele dia e não imaginava que o Neudimar estaria aqui em cima desse púlpito pregando a palavra de Deus. Porque muitas vezes nós vemos as pessoas como elas estão, mas Deus vê cada um de nós como nós somos e o que nós podemos nos tornar. E muitas vezes as pessoas olham para você agora e até não te dão crédito, e até não acreditam em você, porque muitas das vezes ela olha você do seu estado agora, mas Deus te olha lá na frente. O irmão André, diga que o irmão André batizou ali na casa do irmão Renato. Eu não falei com o Omar. Eu mesmo não conhecia o irmão André, mas Deus sabia que ele estaria sendo batizado naquele dia, estaria servindo o Senhor aqui na casa do Senhor hoje. Mas muitas das pessoas olharam para ele quando ele foi alvejado por alguns tiros e acharam que ele ia morrer. Ou outros até viraram e falaram, bom. Outros até viraram, tá vendo? Ninguém mandou. Mas Deus via ele aqui hoje adorando o Senhor. E assim é o que Deus tem para nós. Muitas vezes nós enxergamos o agora, mas Deus vê lá na frente. Precisamos permitir que o céu invada a nossa mentalidade, ao ponto dos nossos pensamentos também se tornarem os pensamentos de Deus para nós. E quais são os pensamentos de Deus para nós? Coloca aí, Jeremias 29, 11. Quais são os pensamentos então de Deus, o que Deus tem para nós? Jeremias 29, 11. Coloca aí, vamos descobrir então o que Deus tem para nós, já que nós estamos falando que o nosso pensamento tem que ser o pensamento de Deus. Diz o seguinte: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los e não de causar dano, plano de dar a vocês esperança para o futuro. Próximo. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Será que você entende o que Deus tem para cada um de nós? Aqui na minha versão diz o seguinte: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano. Esse é o que Deus tem para nós, plano de nos fazer prosperar e não nos causar dano, planos de dar-lhes esperança para um futuro melhor. É isso que Deus tem para cada um de nós. E tão importante quanto a fé que a gente tem nisso que eu acabei de falar, tão importante quanto a fé em crer nisso que está escrito na palavra de Deus, como eu falei, você crê no que está escrito aqui, tão importante quanto isso, é literalmente importante o pensamento que você carrega. Porque se você até crê, mas o seu pensamento vagueia, de nada vale. Vigie sempre seus pensamentos, deles dependem a sua vida. E eu encerro com Filipenses 4, no verso 6. Põe aí Filipenses 4, de 6 a 8. Filipenses 4, de 6 a 8. Meu Deus, que palavra tremenda essa palavra. Eu encerro aqui. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, meu irmão, peraí, antes de eu terminar, eu preciso te falar isso. Você crê no que está escrito na Bíblia? Você crê no que a Bíblia te fala nessa noite? É a palavra do Senhor, é a palavra do Senhor te dizendo: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ações de graça, apresenta os seus pedidos a Deus. Continua o outro: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Continua: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, o que está escrito? Pensem nessas coisas. Vigie os seus pensamentos,
deles dependem a sua vida. Dá para você entender que tudo que falamos aqui foi literalmente o que a palavra de Deus nos fala. Não tem ninguém inventando nada aqui. Nós literalmente falamos o que a palavra de Deus nos fala. Vigie os seus pensamentos, deles dependem a sua vida. E se você caminha com Jesus, mas a sua mentalidade ainda é de escassez, você precisa de uma redenção na sua mentalidade. Se você caminha com Jesus, mas a sua mentalidade ainda é de comparação, você vive se comparando com as outras pessoas, você precisa de uma redenção nos seus pensamentos. Se você caminha com Jesus, mas a sua mentalidade é de vingança, você não consegue liberar perdão para ninguém, você precisa de uma redenção nos seus pensamentos hoje. Se você caminha com Jesus, mas sempre acha que nada vai dar certo, que nada vai acontecer, que nada vai se cumprir, você precisa de uma redenção nos seus pensamentos hoje. Se você caminha com Jesus, mas sempre tem uma opinião crítica, ácida, estéril, e você não consegue romper, não consegue viver as suas próprias promessas que Deus tem para você, porque você sempre está avaliando a construção da história do outro, você precisa viver uma redenção nos seus pensamentos hoje. Pois o que Deus tem para nós não é só promessas que a gente ouve. O que Deus tem para nós são promessas que a gente vive. Chegou a hora de parar de se mover pelo que você sente e passar a se mover pelo que Deus já determinou para a sua vida. E o que Deus determinou para a sua vida? A palavra de Deus diz isso. Talvez a ansiedade tenha parado você. Talvez o medo tenha parado você. Talvez a opinião das pessoas tenha parado você. Talvez os seus traumas tenham parado você. Eu quero dar uma pausa aqui nos seus traumas, no medo. Quero falar uma coisa que a irmã Fernanda falou aqui hoje. A irmã Fernanda subiu para ministrar aqui. E muitas vezes eu tenho certeza que a irmã Fernanda teve medo. Eu tenho certeza que muitas vezes a irmã Fernanda teve algum trauma. Eu tenho certeza que muitas vezes a irmã Fernanda ficou preocupada com a opinião das pessoas em alguma situação. Mas Deus honrou ela aqui nessa noite. E Deus mostrou para ela que o lugar dela é aqui. Só que opinião, trauma, medo, ansiedade, tudo isso é um sentimento. Mas o que Deus diz a seu respeito não é um sentimento. É uma liberação de Deus que não depende do que você sente. Se você crê ou não, vai acontecer porque Deus falou. Independente se você sente ou não, vai acontecer porque Deus falou. E eu vou passar a palavra para o pastor Omar, para ele fazer uma oração para a gente. E eu encerro com esse versículo de novo. Vigie sempre os seus pensamentos, deles dependem a sua vida. Pensamentos transformados, famílias transformadas, igrejas transformadas. Independente do que está acontecendo na sua vida, se o seu pensamento é transformado, você se torna um cristão feliz e realizado. Transforme o seu pensamento nessa noite. Passa a palavra ao pastor Omar. Ele está orando por nós nessa noite. Queria que você ficasse de pé. E, cara, eu sinto a presença muito gostosa de Deus aqui. Eu sinto que Deus está falando com algumas pessoas aqui nessa noite. E Deus, eu estou muito feliz. Eu estou muito feliz, sabe por quê? Porque eu tive os meus pensamentos transformados. E hoje eu sou um homem realizado na presença do Senhor. Independente do meu externo, independente do que acontece comigo. E o que Deus te chama nessa noite é para que você também tenha o seu pensamento transformado. E para que você também sinta essa mesma felicidade que está no meu coração. Que você sinta também essa mesma alegria que está no meu coração. Independente das circunstâncias.
nós somos felizes em Cristo, porque Cristo em nós, esperança da glória. Passa a palavra ao pastor Omar.